Aleluia, glória a Deus, o nosso Senhor, Ele é muito digno. Amados, o profeta do Senhor, ele teve muitas visões, e em especial uma visão esta semana, aonde ele estava em Israel no Espírito, e ele estava vendo toda a estratégia de Israel para combater o Irã, principalmente para neutralizar os ataques e também para avançar. Dentro deste sonho, dessa visão que ele teve num sonho, ele encontrou o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. E ali ele entendeu rapidamente que ele precisava se reportar a este arcanjo, que ele diz, e a Bíblia também, que ele é o príncipe, na verdade, ele é o chefe dos arcanjos. E quando se trata em defender Israel, o arcanjo Miguel está totalmente envolvido com esta missão. Nós temos que saber que agora estamos no limiar da era da igreja. Não temos tempo. Precisamos agora nos preparar mais ainda e acompanhar de perto esses acontecimentos. O dia e a hora, ninguém sabe, mas a Bíblia diz que temos que discernir o momento, o tempo. E o Espírito Santo está querendo te chamar, te dar um senso de alerta, um senso de urgência, para que você se prepare e ajude a se preparar também os seus queridos e os seus amados. Aleluia! Glória a Deus! O profeta do Senhor, ele estava em junho lá em Israel. Ele foi numa conferência e disse: se preparem, uma guerra maior está vindo. 2-3 meses atrás, amados. 3 meses depois, essa guerra maior já está intensificando. Nós estamos sabendo que os tempos estão abreviados. E esta é a necessidade para que você possa servir a Cristo. Então, o tema da mensagem de hoje é o serviço a Cristo. Amados e preciosos irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é impregável se você não viver ele antes. O Evangelho de Cristo, ele é um mistério tão grande, ele é algo tão simples para quem vive e tão complexo para quem prega e não vive, que o Espírito Santo nesta manhã, ele quer encorajar você a viver o Evangelho de Cristo. A maior pregação de todas foi Jesus Cristo na cruz. O maior exemplo de serviço foi Jesus Cristo na cruz. Então, o Espírito Santo, ele quer convidar você a servir a Cristo. O Evangelho de Cristo, ele não tem nenhum propósito se você não servir ele. E amados, quanto mais nós avançamos na carreira cristã, quanto mais nós avançamos no Santo Evangelho, nós percebemos que quando aquela palavra diz, os que estão de pé, cuidado para que não caiam. Estes que estão de pé, estão pelo Espírito Santo, estão pela palavra de Deus, estão pela morte do eu e pelo serviço a Cristo. Quando você começa a servir a Cristo, quando você começa a se importar com a obra dele, quando você segue o exemplo dele, você fica muito mais firme para que você não caia. O Santo e o Espírito Santo, nesta manhã, ele quer encorajar você a servir o nosso Senhor Jesus. Pois, quando você cuida de almas, você se prepara. Quando você prega a palavra de Deus, você se prepara. Quando você vai ajudar um enfermo, você se prepara. Quando você vai para uma prisão, levar uma palavra de conforto, você se prepara. O Evangelho de Cristo, ele é impregável se você não viver ele antes. Aleluia! Olhe para a pessoa do seu lado e convide ela. Vamos viver o Evangelho de Cristo? Lucas capítulo 22, dos versículos de 24 a 27. O maior. Quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Quantos querem seguir o exemplo de Jesus? Tem alguém que você ama mais que Jesus? Então vamos seguir o que ele diz. Vamos seguir o exemplo dele. Surgiu também uma discussão entre eles acerca
de qual deles era considerado maior. Aqui é para que nós tenhamos a consciência de quão horrível e temível, na verdade, quão horrível é a nossa carne. Aqui nós temos que entender que os apóstolos que viam Jesus pregando, viam Jesus fazendo milagres, viam as atitudes de Jesus, eles estavam conversando entre eles para saber quem era o maior. A nossa carne é orgulhosa, sim ou não? Olha a necessidade da cruz. Quem quer jogar a sua carne na cruz no dia de hoje? Eu quero. Versículo 25, Jesus disse: os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Está falando para você, diga para mim. É para a igreja de Cristo. Vocês não serão assim, ao contrário. O maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, diga Jesus, estou entre vocês como o que serve. Amados, o serviço a Cristo, ele é essencial para você viver o Evangelho. O Evangelho de Cristo, sem o serviço a Cristo, ele é totalmente sem poder. O Evangelho de Cristo, sem você se dedicar à obra dele, eles são só palavras. E no dia de hoje, nós temos que nos perguntar: será que eu estou servindo a Cristo? Será que eu estou avançando e seguindo o exemplo daquele que deu a sua vida por mim? O exemplo daquele que verdadeiramente venceu? Quantos querem vencer? Existe alguma forma de vencer sem seguir o exemplo de quem venceu? Só existe uma forma: é servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 9, dos versículos de 33 a 38. Marcos 9, de 33 a 38. Chegaram então em Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo? Eles, porém, guardaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido quem era o maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e todos juntos, servo de todos. O serviço a Cristo, ele é primordial para que você não caia. E principalmente, também eu e a Bispa Cidinha conversamos muito sobre isso. Os que estão servindo não têm muitas setas, não têm muitos pensamentos contrários. Os que estão preocupados com a obra de Deus não ficam pensando em coisas mirabolantes, em rebelião, em nisso, se está certo, se aquele está certo, em cenários, em conjecturas. Os que estão servindo não têm tempo, diga tempo, para pensar nas coisas da terra. Os que estão servindo, eles estão compromissados com o reino. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 24, e o profeta do Senhor reafirma que não há mais tempo, eu tenho que pegar o meu tempo e servir a Cristo, sim ou não? Não há mais tempo, amados, aleluia. Agora, Jesus, ele não fala e não vive. Jesus, ele fala e ele vive. E ele faz um convite para você. Que convite honroso. Que convite majestoso. Existe um convite maior do que o convite que Jesus faz para você servir a Ele? Mateus capítulo 9, dos versículos de 35 a 38. Durante muitos anos, eu nunca consegui ler esse versículo sem me emocionar. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados. Ele estava servindo, sim ou não? Ele estava a serviço ou ele estava querendo ser servido? Olha o exemplo dele, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando todos os enfermos e as doenças. Quer dizer, várias frentes. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas.
As pessoas estão aflitas, amados. Nós tivemos a oportunidade, junto com o nosso amado Bispo Wagner, de verificar e ir em duas cadeias, né, dois presídios em Londrina, um masculino e um feminino. Quando a arcebispa, nas suas pregações, ela disse: o evangelho de Cristo é impregável se você não viver antes. Eu cheguei à conclusão, e conversando com a bispa Cidinha, que uma coisa é a gente ouvir falar de um ministério. Uma coisa é você ouvir falar, olha, no presídio existe um ministério. Uma coisa é você ouvir falar de pessoas que acordam 4 horas da manhã e entregam pães para depois pregar a palavra. Uma coisa é você ouvir falar de pessoas que atravessam o mundo numa cruzada, deixando tudo para trás e confiando que Deus vai cuidar dos seus queridos, dos seus amados. Outra coisa, amados, é você viver o evangelho de Cristo. Eu nunca tinha ido, e eu me arrependo por isso, porque esse convite é para todos nós. Amados, quando nós chegamos naquele presídio, principalmente o masculino, que ele é mais, nesse especificamente, ele estava mais horrendo do que o presídio feminino. Quando nós entramos, aquela frieza, de cara veio um presidiário, que já está prestes a sair, ele já consegue servir ali. Ele olhou para o bispo Wagner e chamou de pastor. Esse meu pastor me ajudou nas horas mais difíceis. Olha que testemunho. Amados, a notícia que você ganhou 5 bilhões de reais, ou uma notícia que alguém estava na prisão falando, esse aqui, ó, quando eu estava nas horas mais escuras, ele me ajudou. Que notícia melhor? Nós entramos, começamos a pregar a palavra, e uma coisa eu sabia, mas a hora que eu comecei a pregar, e aqueles olhos fitos em mim, desamparados, aflitos, como ovelhas sem pastor, eu falei, eu estou vivendo Mateus 9:35. Eu estou vivendo. Quando nós, depois de umas 40 minutos, que tem horário, tem tempo, decidimos sair, amados, eu vi o olhar de desespero, porque nós estávamos indo embora. Você precisa servir a Cristo, sim ou não? Amados, o evangelho de Cristo, ele era para ser vivido. E aqui, quando Jesus ele coloca esse cenário, é o mesmo cenário de hoje? As pessoas hoje estão totalmente cheias do Espírito Santo no mundo? Elas estão aflitas e desamparadas? Não tem mais tempo. Hoje o Espírito Santo quer que você dê um passo e fale, eu vou servir a Cristo. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sempre foram poucos. Não tem outro. O Espírito Santo está chamando você, diga eu. Não espere por outro, amados. O Espírito Santo está chamando você no dia de hoje. Não espere. O profeta do Senhor, em uma pesquisa, ele estava fazendo uma pregação, ele falou que o mundo cristão representa 2,5 bilhões de pessoas. A pergunta é, se os 2,5 bilhões de pessoas estivessem servindo a Cristo, o mundo seria diferente, sim ou não? Se os 2,5 bilhões de pessoas não fossem hipócritas, diga hipócritas. Se eles não tivessem só servindo Jesus de boca como a igreja morna de Laodiceia, o mundo seria diferente, sim ou não? Precisamos tomar uma decisão no dia de hoje. Diga obrigado, Senhor, por essa palavra. Olha que convite honroso que ele faz, versículo 38. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita, diga Deus Pai, que envie trabalhadores para essa colheita. Tem pessoas orando por você, amado. Tem pessoas jejuando por você, para você tomar uma posição no dia de hoje, para você decidir servir a Cristo. Tem pessoas seguindo esta palavra e acreditando que vai vir novos trabalhadores. Eu quero dar esse passo no dia de hoje, em nome de Jesus. Mateus capítulo 20, dos versículos de 1 a 10. Amados, Deus é justo?
Depois nós vamos ler no final os últimos capítulos e versículos que nós vamos ler, é Apocalipse 21, quando Jesus ele vai retribuir cada um, segundo a tua obra, segundo ao que tens feito. Aqui, amados, pois, nesta parábola dos trabalhadores da última hora, eles recebem 1 denário também. Por que será? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Olha a mornidão da igreja e olha a insistência de Jesus para que nós possamos servir eles e ser encontrados preparados. Versículo 2. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Os que estão desocupados, eles estão ocupados com alguma coisa que não é o reino de Deus, sim ou não? Os que estão desocupados, eles estão pensando que vão viver eternamente na terra, sim ou não? Os que estão desocupados são aqueles que ouvem a mensagem, mas não querem seguir o exemplo de Cristo. Versículo 4, perdão. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, que convite honroso, e eu pagarei a vocês o que for justo. Ele é o justo juiz. Versículo 5, e eles foram, saindo outra vez, por volta do 12:00 e 3 da tarde. Amados, o Espírito Santo está se esforçando para achar essas pessoas. O Espírito Santo está falando com você nessa manhã? Faz tempo que o Espírito Santo está falando com você que você tem que tomar uma posição de servir Ele? Hoje é o dia, amados. Esta atuação é o Espírito Santo. Saindo outra vez, o Espírito Santo está vindo outra vez. No dia 6 de outubro de 2024. Para falar com você esta manhã. Saindo outra vez, por 12:00, ele fez a mesma coisa. Versículo 6. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Diga, cuidando da própria vida. Ele lhes perguntou: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? Ai, Espírito Santo, quanta insistência para nós. Versículo 7. Porque ninguém nos contratou? Porque ninguém nos contratou. Eles respondem: olha aqui, amados. Exatamente, mas não procuraram. Mas tem pessoas da sua casa, os seus queridos e os seus amados, que querem uma oportunidade para servir a Cristo. Ninguém pode ser levantado se o Espírito Santo não levantar. Isso pode ser fatal. Mas você pode ter certeza que o Espírito Santo, ele quer que você siga o exemplo de Jesus e sirva dentro dos seus dons e talentos, da sua capacidade. Aleluia! Glória a Deus! Porque tem muita gente também que se apega a isso, né? Não, eu não fui chamado ainda pelo Espírito Santo, eu não vou levantar. Amados, o Espírito Santo, ele revela a pessoa de Jesus Cristo, que é a imagem expressa do Pai. Como que Jesus veio servindo? Com certeza, ele quer que você sirva. Amém? Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando dos últimos contratados, terminando pelos primeiros. Que Deus maravilhoso, não é? Versículo 9. Vieram os trabalhadores contratados das 5 da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Deus é justo, sim ou não? Você é um trabalhador da última hora. Você vai ganhar o mesmo denário de quem começou a trabalhar lá no começo. Você vai carregar a explosão do avivamento. Você vai trabalhar mais do que os outros em 1 hora, sim ou não? Deus é justo? Deus vai fazer você servir muito mais nos últimos tempos? Sim ou não? Se Ele é justo, vá, eu vou te pagar o que é justo.
Os últimos trabalhadores, os que explodem o avivamento, são aqueles que verdadeiramente se despem de si mesmo, que renunciam a si mesmo e avançam com os seus dons e talentos. Os trabalhadores da última hora, eles trabalham muito mais, ou mesmo que todos, melhor dizendo, só que em uma hora, para receber o mesmo denário. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Quantos querem ser o trabalhador da última hora? Agora tem um detalhe. Este convite você tem que tomar uma posição. Mateus capítulo 21, dos versículos de 28 a 31. Esse chamado é para todos, mas alguns eles aceitam, amados. Outros não. Você pode ter certeza que o Espírito Santo, ele quer te encorajar a servir. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: vá trabalhar na vinha hoje. Qual que é o direcionamento do Espírito Santo? Serviço. Diga serviço. Versículo 29. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Por que ele falou que ele não quer? Trabalhar, amados, para Cristo, você vai com certeza ser refinado. Trabalhar para Cristo, você vai ter que renunciar a alguma coisa na sua semana. Trabalhar para Cristo, você vai ter que organizar o seu tempo familiar para as pessoas que você mais ama, claro que menos que Jesus, e falar: eu te amo tanto que eu quero te dar o exemplo de servir a Cristo. Eu te amo tanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu preciso organizar. Eu sou, os que são os sacerdotes da sua casa, os homens, eu sou o sacerdote, eu tenho que dar o exemplo. E o exemplo é: este horário é para Cristo, aleluia. E as mulheres têm que edificar a sua casa, fazendo o quê? Dando sustentação para o homem, incentivando ele a servir, encorajando ele, dizendo: você... A minha esposa, ela fala assim, a pastora Michele: enquanto você vai estar lá servindo, e eu cuidando da casa, eu estou lá servindo com você, porque nós somos um. Aleluia! Glória a Deus! Vamos servir a Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele não queria, porque é difícil, machuca, tem que renunciar. Você dá um passo, toda a sua família vai levantar e falar: ué, agora o Conrado vai servir a Cristo? Os nossos amigos de infância, quando eu e o nosso amado evangelista João Rodrigo, que somos amigos desde os 12 anos de idade, nos levantamos, os amigos de infância, todo mundo louvou o Senhor por isso? Nunca vou esquecer, nós estávamos no casamento, e aí perguntaram se nós não bebíamos mais. Aí perguntaram assim para mim, né? O João Rodrigo, ele não bebe mais por causa da igreja de vocês? Ó a pergunta. E eu fui exortado aquele dia, eu todo ali, né? Querendo, para que não escandalizasse, o João Rodrigo, ele deu um passo assim e falou assim: é por causa da igreja sim que eu não bebo mais. Eu falei: ah, aleluia! Louvado seja o Senhor por isso. Vamos nos posicionar, sim ou não, meus amados? Aleluia! E ele foi, versículo 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro. Aleluia! É o primeiro que fez a vontade do pai. É aquele que falou: eu não vou, mas depois pensou bem. O Espírito Santo constrangeu e falou: agora eu preciso ir. Eu preciso retribuir. Eu preciso avançar. Amados, tem pessoas do Evangelho que seguiram o exemplo de Cristo de serviço. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. O apóstolo Paulo, quando estava saindo da cidade de Éfeso, imagino como eles choraram aqueles dias, não é? A Bíblia diz que eles, na despedida dele, ele sabia que eles não veriam mais. O apóstolo Paulo, que estava carregando o Espírito Santo, da mesma forma que choraram muito quando Jesus ascendeu aos céus. Amados,
E ele no final, ali nos últimos instantes da despedida de Éfeso, ele fala o quê? Lembrem-se que eu segui o exemplo de Cristo. No dia de hoje, você precisa seguir, porque tiveram pessoas que venceram e seguiram. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar, diga servir, arduamente, para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurados, diga mais felizes, mais abençoados, mais bem-aventurados coisa é dar, aventurada coisa é dar do que receber. Precisamos avançar com o exemplo, amados. O que adianta palavras se a gente não serve a Cristo? O que adianta pregações tremendas se na hora das decisões você não está seguindo o exemplo de Cristo? Do que adianta você louvar a Deus e a sua semana ser toda focada no seu eu e na sua família? Lucas, esse nem estava no script, não é? Lucas 14, de 25 a 27. Aleluia, louvado seja o Senhor. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. A decisão é hoje, amados. É agora. Não tem mais tempo. Precisamos. Agora, o cuidado com as distrações. As distrações são lícitas. As distrações, muitas vezes, são até legítimas. Mas elas fazem com que nós sejamos improdutivos e inoperantes. Mateus capítulo 13, versículos de 22 a 23. A tremenda parábola do semeador. Mas no final dela, Jesus ele vai para casa e começa a explicar só para os seus qual que era o significado de cada uma. Amados, as distrações da terra vão fazer você não servir a Cristo, não estar preparado, não nascer de novo e perder o arrebatamento da igreja. Alguém quer perder aqui? Alguém quer ficar? Vamos servir, sim ou não? Não existe outra forma, amados. É seguindo o exemplo de quem venceu. Quem venceu veio a serviço. Quanto a semente caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam a palavra. E ela se torna infrutífera. Você e eu, muitas vezes não servimos por causa da preocupação das coisas dessa vida. Jesus é tão perfeito que ele fala as preocupações e o engano das riquezas. É o que está preocupado, mas também o que está avançando e crescendo e comprando e desenvolvendo na vida financeira. Ele fala dos dois, os dois contrastes. Dizendo que muitas vezes você vai ouvir a palavra hoje, você vai ouvir aqui agora. Mas quando chegar segunda-feira o telefone vai tocar. Os boletos vão chegar. As distrações vão vir. E mais uma semana você não vai tomar uma posição de servir a Cristo. Uma semana vira um mês vira 3 meses, 3 meses vira 6 meses, e quando você vê passaram anos sem servir a Deus. Quantos querem fazer o caminho de volta? Quantos querem aquecer o relacionamento? Ser aquela noiva quente, né? Que ele diz, você não é fria nem quente, como está lá em Laodiceia. Quem quer ser aquele cristão quente? Fervoroso na fé. Eu quero, em nome de Jesus, cuidado com as distrações. Mateus 6, 19. Cuidado com aquelas coisas que são lícitas. Você querer cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, do seu sustento é lícito. Cuidado.
Se você colocar o seu coração em Cristo, Ele vai organizar a sua semana. Não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões minam e roubam, arrombam e furtam. Não acumulem, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Esse próximo versículo, olhe para o tempo da sua semana. Analise a semana passada, o que você fez na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Versículo 21. E agora com esse entendimento vamos ler esse versículo. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o meu coração. Pergunte para você mesmo, onde está o meu coração? Será que o nosso coração está na semana, nos problemas? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas do mês? Será que eu vou conseguir comprar aquela casa ou aquele carro? Será que eu vou conseguir avançar com aquele novo projeto? Será que eu vou conseguir dar atenção para o meu filho às quintas-feiras à noite? Aonde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Precisamos reposicionar a rota. Que alegria! Diga aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Agora, amados, uma das analogias, uma das formas que Jesus explicou mais profundas que me impactam tanto quando ele fala do grão de trigo. Para você servir, você vai precisar morrer no dia de hoje. Para você servir, não tem como você servir sendo você mesmo. É impossível. João capítulo 12, versículo 20. Que analogia perfeita de Jesus. Por que muitos não servem? Porque muitos não nasceram de novo. Por que muitos não tomam uma posição? Porque muitos não morreram ainda. Precisamos morrer. Existe uma forma. Entre os que tinham ido adorar o Deus na festa da Páscoa, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com o pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Para você servir a Cristo de verdade, precisa morrer. Mas se morrer, dará muito fruto. Versículo 25. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a sua vida, neste mundo a conservará para a vida eterna. Aonde está o nosso coração na semana? Aonde estão nossos objetivos? Versículo 26. Quem me serve, deve me seguir. Quantos querem servir Jesus? Você vai precisar morrer, para que depois disso você dê fruto. Onde eu estou, ali o meu servo, diga eu, também deve estar. E o meu Pai honrará aquele que me serve. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, essa palavra tem que nos constranger, tem que nos confrontar, porque assim o Espírito Santo vai poder produzir frutos. Amém? Agora, comecei a servir a Cristo. É sério, eu não posso retroceder. Pois aqueles que retrocedem não são dignos do reino dos céus. Lucas 9, de 57 a 62. Amados, o que você faz para Cristo não é para o arcebispo Conrado, não é para a arcebispa Luciane, você faz para Cristo. Se você está servindo e ninguém te reconhece, continua, o seu galardão vai aumentar também.
pois aquele que não dorme, aquele que enxerga todas as coisas, está te acompanhando. Agora, muitas vezes, Deus não permite que alguns te reconheçam para que não brote o que no seu coração? Às vezes é Deus livrando você de você mesmo. Vamos trabalhar. Nós vamos depois para Mateus 6, a hipocrisia dos que servem e querem o quê? Aplausos. Amados, vamos morrer para isso? Aleluia. As palavras uma das mais duras de Jesus, não é? Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele estava a serviço, sim ou não? Versículo 59. Outro disse: siga-me. Outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu a Jesus, né? Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Esse é um motivo lícito? Esse é um motivo legítimo? Olha o que Jesus, ele é tão amoroso, não é? Como Jesus é bondoso. Olha o que ele responde para este homem. Vê se Jesus ama mais o pai, em primeiro lugar. Versículo 60. Jesus lhe disse: deixe os mortos, que se os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque não tem tempo, amados. Uma alma representa muito para a eternidade. Uma alma representa muito. Ele está dizendo aqui: o reino de Deus é dos vivos. Aquele que você vai pregar, ele vai se arrepender e vai se preparar. No livro de Provérbios, a Bíblia diz que mais feliz é quem está num velório do que numa festa. Por quê? Quem está num velório está refletindo quão breve é a vida. Nós refletimos muito quando entramos numa prisão. E os que já foram, como o meu irmão, numa UTI. Quem está numa UTI, numa prisão, amados, está refletindo, está se arrependendo profundamente, está remorrendo. O Espírito Santo está triturando aquela pessoa com arrependimento. Quem está numa UTI é a mesma coisa. O meu irmão ficou numa UTI, me deu muitos testemunhos lindos de que a vida dele passou na cabeça dele, que ele se arrependeu de muitas coisas. Graças a Deus por Espírito Santo. Graças a Deus por esse arrependimento. Agora, amados, quem tem mais probabilidade de ser salvo? Quem está numa prisão e numa UTI refletindo, se arrependendo profundamente? Ou nós que estamos soltos aqui fora com todos esses entretenimentos e essas distrações? Os últimos serão primeiro. Que evangelho tremendo, hein, amado supervisor Paulo Roberto? Os últimos serão os primeiros. Aqueles que estão lá na prisão, muitos daqueles serão os primeiros para a honra de Jesus. Amém? Versículo 61, a outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe primeiro voltar e me despedir da minha família. Não se pode começar a servir e deixar o serviço. Falaram mal de mim ali. Murmuraram aqui. Estão me perseguindo. Eu estou sendo escorraçado. Não é organizado. Só eu faço e ninguém faz. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Se você é perseguido, se você é repreendido injustamente, obedeça, se arrependa e glorifique a Deus, porque o seu galardão vai aumentar. Amados, Jesus é justo, sim ou não? Começou a servir Jesus, apareceu o primeiro problema, eu paro. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino dos céus. Imagine a arcebispa quando foi ungida pelo profeta do Senhor. E foi uma unção tremenda. 2 horas de pregação e falando assim: ela está sendo ungida por causa das almas desse país. Ela está sendo ungida
para pegar aos pastores. E ele falava uma pregação, é por isso que ela está sendo ungida. 2 horas de pregação. Imagine depois disso, ela tem algum dissabor e fala, não quero mais. Deus é justo, sim ou não? Mandar um profeta atravessar o continente para ungir e depois olhar para trás? Meu Deus! Da mesma forma hoje, o Espírito Santo está falando com você. Precisamos servir sem olhar para trás. Quando nós estávamos em setembro do ano passado lá em Brasília, depois do jantar se reuniu umas 50 pessoas em voz do profeta e ele olhou para a gente e falou assim, é dessa forma que nós servirmos a Cristo. Avançamos sem olhar para trás. Numa seriedade, numa convicção, numa confiança. Quantos vão ficar, se você estiver servindo a Cristo? Eu quero te dar uma boa notícia. Deus está cuidando da sua esposa ou do seu esposo. Se você estiver doando o seu tempo para Cristo, que na verdade é dele o seu tempo também, né? Deus está cuidando da sua provisão. Ele alimenta os lírios do campo. Ele vai alimentar você também. Amém? Glória a Deus. Felizes os servos que forem encontrados servindo. Se você sair desta manhã sem a convicção que você precisa servir, esta palavra pode chegar até você. Mas se você sair de manhã, agora, é hoje, amados, é 6 de outubro, não é amanhã, e falar, eu vou servir. Jesus está falando para você, feliz é aquele que for encontrado servindo e preparado. Lucas capítulo 12, dos versículos de 35 a 40. Louvado seja o Senhor Jesus. Essa palavra tem que nos constranger. Glória a Deus por isso. Essa palavra tem que nos espremer. Glória a Deus por isso. Quantos querem ser transformados pela palavra? Não tem outra forma, não é? Vai ser só te elogiando? Vai ser só falando do quão você tem dons e talentos, que são dele, na verdade? É constrangendo, amados. Estejam prontos para servir. Conservem acesas as suas lâmpadas. É o perfeito, né? Servir também, sem o Espírito Santo e sem amor, esquece. Servir de qualquer forma, a arcebispa fala muito isso. Muitos servem para jogar na cara de Deus depois, falando, eu estava lá, aquela hora, aquele momento, aquele dia. Eu estava lá, o senhor lembra? Eu estava lá. Vamos servir genuinamente? Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas. Como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Os que estão servindo, eles estão atentos, sim ou não? Os que estão servindo têm tempo de ficar pensando nas coisas? Se alguém está te perseguindo, se alguém está falando mal de você, está murmurando ou criando contenda, os que estão servindo, eles só pensam numa coisa: Jesus é digno. Jesus é digno, Jesus é digno, Jesus é digno. Amém? Versículo 37. Bem-aventurados os servos, cujo Senhor, quando voltar, os encontrar, vigiando, diga, servindo. Em verdade eu lhes digo que ele se vestirá para servir, fará com que se inclinem à mesa e virá servi-los. Como que Jesus pode servir eu e você que não somos dignos? Meu Deus, eu nunca vou entender esse versículo. Diz que os anjos do céu, o profeta do Senhor fala, os anjos não entendem como Deus ama tanto o homem que não obedece a Deus. Como que Jesus que morreu por você, e nós somos pecadores, ele vai servir? É impossível esse versículo na minha cabeça. Mas ele é Deus. Para ele todas as coisas são possíveis. Versículo 38. Será que você tem que servir? Se ele vai te servir nas bodas do Cordeiro? Eu não sou digno, eu quero estar lá e vou lutar, eu preciso honrar o sacrifício de Jesus. Nesse grande dia, por isso que a Bíblia fala que nós vamos olhar para Jesus e chorar.
Diz que o profeta do Senhor fala que as pessoas vão chorar e Jesus vai querer levantar. Ele vai falar, não, Senhor, deixa eu chorar mais um pouco. E ele vai querer levantar e você vai falar, não, deixa eu chorar mais um pouco, eu não sou digno. A hora que você vê o Jesus com o corpo glorificado, você vê que essa parede nunca existiu. Louvado seja o Senhor. Mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar servindo e preparados, amados. Esses preparados é servindo, amém? Versículo 38, 39. Contudo, entendam isso. Agora é o juízo de Deus. Se eu subir nesse altar e não pregar o juízo de Deus, Deus vai me fulminar naquele dia. Se eu não pregar o juízo dele, meu Deus do céu, que pastor sou eu? Se não falar que se não fizer, não vai ter consequência. Contudo, entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitia que sua casa fosse arrombada. Estejam preparados, pois não sabem quando o Filho do Homem virá. Preciso servir essa semana, Jesus? Sim ou não? Eu preciso, em nome de Jesus. Avançando agora da metade para o fim. Amados, você tem um talento. E você vai servir a Deus com esse talento. Você tem uma capacidade. Você vai servir a Deus com essa capacidade. O profeta do Senhor diz que Deus, ele desenhou você na eternidade. Não existe um ser humano igual ao outro. Que tremendo Deus é esse? Não existe ninguém dos 8 bilhões de habitantes na Terra que tem os dons que você tem. Que é igual a você, melhor dizendo. Parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. Vamos ler um pouco mais rápido. Em nome de Jesus. Estamos bem no tempo, graças a Deus. O reino dos céus também será como um homem que ao sair em viagem chamou os seus servos e os confiou os seus bens. Deus te deu dons, te deu talentos, abriu portas para você. Você está aqui por misericórdia do Espírito Santo. A arcebispa, quando estava no YouTube em 2010, 2011, viu um vídeo Rapture do profeta do Senhor. Foi a misericórdia do Espírito Santo. Você conheceu o verdadeiro evangelho por misericórdia. Olha aqui, ó. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Você vai servir a Deus com a sua capacidade. Também não fique tendo inveja de quem tem mais capacidade, ou quem abriu mais portas, ou quem Deus. Louvado seja Jesus por isso. É para Ele, amados. Amém. Vamos servir. Se for para uma pessoa ou para 1 milhão, é o Espírito Santo que decide, não somos nós, amém? Em seguida partiu em viagem, versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou os 5 e ganhou mais 5. Olha o serviço. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1, saiu, cavou no buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Volta 2 versículos, o que tinha 5. O que tinha, mais 1. O que tinha 5, saiu imediatamente, aplicou, ganhou mais 5. Se a pessoa está trabalhando para a obra, dá um serviço para ela, vê se ela não executa. Se a pessoa está acomodada, dá um serviço para ela. Quem tem menos tempo, dá um serviço para ela, vê se a pessoa não executa. Nós temos um exemplo tremendo aqui na nossa igreja. Nossa amada Bispa Cidinha. Nunca vi ela murmurar reclamando de demanda. Recebe ligação do Brasil inteiro. Graças a Deus o Brasil está nos ouvindo aqui. O Brasil inteiro liga para ela. Ela atende todo mundo. Conselha todo mundo. Nunca vi ela falando assim, olha, está muito difícil. Eu olho para a Bispa Cidinha, eu falo, nunca vou murmurar, porque senão Deus vai me cobrar naquele dia.
Quando eu voltei da cruzada de maio, por exemplo, lá em Manaus, eu voltei porque foi muito intenso. E eu voltei, amados, psicologicamente, fisicamente muito cansado. E eu fiquei 3 dias offline. Eu me arrependo por isso, Senhor. Que bom que eu estou me arrependendo frente a essa santa assembleia, mostrando o quão carnal eu sou. Depois de 3 dias, eu falei com a nossa amada arcebista para me atualizar. Amada, agora eu voltei, eu fiquei 3 dias e tudo mais, achando que tinha servido, né? Achando que eu estava abafando. Ela falou, amado, que bom que você conseguiu servir, porque quando eu voltei, no outro dia, como era de madrugada, o Kenia já me ligou, e eu não parei desde então, mas o Deus de toda a terra está me fortalecendo. Um homem de 38 anos cansado, uma mulher de 68 focada no reino. O Espírito Santo vai te fortalecer, sim ou não? É Ele que te capacita. Não fique com medo se você vai conseguir, se você vai ter forças, se você vai ter capacidade. É Ele que vai te capacitar, amém? Aleluia! Vamos para o versículo 18 agora direto, por favor. O que tinha recebido 1 talento, cavou no buraco no chão e escondeu o seu dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, Senhor, me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Queira devolver o seu talento para Deus. Versículo 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porém no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e porém sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Estamos enterrando o nosso talento no chão? Estamos escondendo o nosso talento de Deus? Estamos guardando o nosso talento para nós mesmos? E naquele grande dia, quando perguntarem, nós vamos falar, olha, esse talento era seu, Senhor, mas eu não fiz nada com ele. Ele vai falar, mas você não pregou para os seus vizinhos? Não. Você não serviu na igreja quando falaram assim, quem quer servir? Não. Nós temos um amigo que faleceu, o Leandro, ele tinha nos ensinado muito, né? Ele foi uma vez numa casa de jovens com portadores de HIV, lá em Cajamar, e ele chegou lá na casa e falou assim, qual que é a criança que menos recebe aqui visita? É essa que eu quero receber, é essa que eu quero visitar. Será que nós estamos escondendo nossos talentos, amados? Enterrando de Deus? Temos mais do que precisamos e fazemos menos do que nós podemos, sim ou não? Quantos querem tomar uma posição no dia de hoje? Não é para o bispo Conrado, não é para ninguém, é para Jesus, amados. Ele é muito digno, aleluia. Glória a Deus. Temos que servir, mas sem hipocrisia, amados. Mateus capítulo 6, dos versículos de 1 a 4. Vamos servir com amor, sem hipocrisia. Tenham cuidado para não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isto, não terão nenhuma recompensa do Pai que está nos céus. Quando você for servir, é sem hipocrisia. Ai, mas eu fiz. Sempre vai ter alguém que serve mais que você, amado. Sempre. Sempre vai ter alguém que foi mais longe. E normalmente os que estão mais longe não ficam se vangloriando. Olha, eu fiz isso. Olha, eu fiz aquilo. Quando vai receber uma repreensão, o que fala? Ah, mas
Ninguém vê que eu fiz isso, isso, isso. Olha a carne como é. Ela quer justificar a carne, não é? Quando você recebeu uma repreensão servindo a Cristo, receba ela, glorifique o nome do Senhor. É Deus que sabe se você está servindo ou não. Não pode ser com hipocrisia, versículo 2. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso como trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Olha a nossa carne. Faz uma coisinha, que todo mundo fica sabendo. Se está numa reunião e não exalta uma pessoa, ninguém lembrou de mim. Amados, temos que fazer para Jesus, não é para nós. Aleluia. Você precisa encorajar as pessoas, mas não querer fazer para nós, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade eu lhes digo, eles já receberam a sua plena. Quer dizer, plena é sempre total, não é? Sempre vai ter alguém que vai servir mais do que eu e você. E precisamos fazer tudo com amor, amados. Vamos servir sem querer recompensa. E fazer com amor. 1 Coríntios 13, versículo 3. Se não tiver amor, não tem como. Deus sabe se é hipocrisia. Olha, eu sirvo para todo mundo falar, olha, o arcebispo Conrado, ele serve, hein? Amados, nós temos que querer nossa coroa nos céus. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me vangloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. Servir por servir, servir por medo também não vale. Será que Deus é tão tremendo assim? Ele é, não é? Servir sem amor, não tem. Servir com hipocrisia, não tem. Francisco de Assis, nós sabemos que ele foi uma pessoa tremendamente usada pelo Espírito Santo. Quando ele estava na sua caminhada, ele era boêmio, avançando lá na sua vida, ele teve um encontro com Deus, com os amigos à noite. E aí ele voltou para casa. E a vida dele mudou totalmente. Começou a se despir. O pai começou a ficar nervoso com ele, porque ele era muito rico e queria que o filho tomasse contas dos bens, e ele querendo renunciar às coisas da terra. Até que chegou um momento numa praça, o pai humilhando ele na praça, ele olha para o pai e tira toda a roupa dele e dá para o pai. E olha para o bispo da cidade e fala, me abençoa para eu servir a Deus agora. Resumindo, renunciou a tudo. Foi hipócrita? Ele foi hipócrita ou foi por amor? Se você for servir, tem que ser por amor. No meio do ministério de Francisco de Assis, foram tentar dar uma casa para ele. Ele olhou para o documento da casa e falou, você acha que Francisco de Assis vai ter alguma coisa nessa terra caída? Era hipocrisia ou era por amor que ele estava fazendo aquilo? Augustinho, da cidade de Hipona, depois que ele conhece a Cristo, ele fala, Senhor, eu estava procurando o Senhor em todas as coisas, mas você estava dentro de mim todo esse tempo. Quão tarde eu te descobri. Como foi tarde. Tarde te amei, que frase linda. O padre Antônio, infelizmente a igreja católica, a abençoada igreja católica, mas deturpou muito da história desses grandes servos, transformaram o padre Antônio no santo casamenteiro, meu Deus do céu. Ele estava pregando numa cidade e ninguém queria ouvir ele. Ele falou, vocês não querem ouvir? Eu estou aqui a serviço. Ele foi perto do lago, começou a pregar e os peixes começaram a subir para ouvir a pregação dele. Amados, existem cristãos que estão servindo com amor. Quantos querem servir com amor no dia de hoje? Eu quero servir com amor. Chega de hipocrisia. Não quero mais barganhar com Deus. Não quero. Senhor, eu estava lá. Não, eu estou lá por Jesus.
Senhor, me perseguiram, louvado seja o Senhor. Senhor, deu tudo errado, eu quis servir, louvado seja o Senhor. Quando nós começamos a nossa célula, amados, eu e a minha esposa, nós mandamos um link para todo mundo e entramos em outro link. Não entrou ninguém na célula, primeira vez. Eu olhei para minha esposa e falei assim, não pesquei nem minha sogra hoje. A gente deu risada, foi o começo de tudo. Tudo tem um começo, louvado seja o Senhor Jesus. Profeta do Senhor, indo de nação em nação, nação em nação, sem descanso, nação em nação, ele fala, city to city, without rest, sem descanso. É um exemplo para nós, sim ou não? Francisco de Assis foi um exemplo, não foi? O profeta do Senhor é um exemplo também, serviço, sem descanso, sem ganhar nada. 4 horas indo para Lorena, 3 horas para ir, pregou 4 horas, 3 para voltar. Sem ganhar 1 centavo. Todo mundo foi embora na pregação, ficaram 20 pessoas. E ele voltou no outro dia. Quantos de nós voltaríamos lá no outro dia? A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, dos versículos de 14 a 25. Já peço que os levitas venham à frente. De que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisa de roupas e de alimento de cada dia, um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada com obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a fé pelas obras. Quantos creem que Jesus Cristo fez a obra perfeita? Quantos querem fazer a obra de Deus? Versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Versículo 30. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o filho Isaque sobre o altar? Quantos querem colocar a mão na massa? Quantos querem colocar a mão nas obras de Cristo? Lucas 3, de 10 a 11. João Batista, quando perguntam para ele, mas como, o que nós vamos fazer? Então o que devemos fazer? Perguntam para João Batista. Perguntavam às multidões, João respondeu, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Estamos acumulando para nós, amados, o nosso tempo, os nossos dons e os nossos recursos. Estamos nos importando com o próximo. É fiel aquele que disse em Apocalipse 22, 12. Jesus está próximo, amados. Ele está dizendo para você, dê esse passo de fé. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo. E retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Quando você terminar esse ano, se o arrebatamento não acontecer, você quer olhar para trás dos meses de outubro, novembro e dezembro e falar, eu servi a Cristo? Ou você quer estar em mais uma virada de ano dizendo, Senhor, não foi dessa vez, mas o ano que vem eu consigo. O Espírito Santo está dizendo para você hoje, tem pessoas que estão escrevendo cartas para as mulheres que estão na prisão e os homens que estão na prisão. Se você tem esse dom de escrever, dê o seu passo e fale, eu quero escrever cartas e animar a fé das pessoas, como o apóstolo Paulo fazia quando estava em Éfeso. Quer dizer, quando estava em Roma. Se você quer abrir uma célula, procure e vamos orientar você. Se você quer ir na casa de passagem nas quartas-feiras, falar com aqueles idosos, procure, nós vamos orientar você. Se você quer ir nos hospitais, nos procure.
Se você quer falar da palavra de Deus, nos procure. Se você quer dar comida para os pobres, para que nós possamos pregar para eles, nos procure. Ele vai dar a cada um de acordo com o que fez. O que adianta ganhar o mundo inteiro, Marcos 8:35, e perder a sua alma? De que adianta? Lá naquele grande dia, de que adianta salvar a sua vida? Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua própria vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Lá naquele grande dia, Jesus vai dizer assim para você: podem se levantar. Lá naquele grande dia, Mateus 25:34, Jesus vai dizer para você assim: então o reino de Deus é aos que estiverem o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam a herança do reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Versículo 35. Pois eu tive fome e me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa, vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e foram me visitar. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome demos de beber, ou sede te demos de beber? Sede te demos de beber e comer? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te servimos, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, Senhor? O rei responderá: em verdade eu vos digo. Todos juntos: em verdade lhes digo, que tudo o que vocês fizeram a algum destes pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Feche os seus olhos e repitam comigo: meu Senhor e meu Deus, me perdoe, eu me arrependo, eu reconheço a minha mornidão, eu reconheço que foi infrutífero, eu reconheço que eu não segui o seu exemplo, eu me arrependo por isso. Eu me arrependo, Senhor, pois eu tive oportunidades, mas eu não quis trabalhar na vinha, pois apareceram portas, mas eu não quis entrar. Eu me arrependo de ser um servo inútil. Eu me arrependo de não usar os meus dons que tu me destes para o teu reino. Eu me arrependo, Senhor. Pai, por favor, escreva, Senhor, uma nova história a partir de hoje. Eu não quero que passem semanas, meses, e olhar para trás e não ter feito nada de novo. Toque o meu coração, mude os meus sonhos, mude o meu propósito, cumpra em mim a tua palavra. Hoje eu reconheço a beleza da tua santidade. Eu lhe recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva o meu nome no livro dos teus servos, no livro daqueles que estão na obra, no livro da vida do Cordeiro, e apague o meu nome do livro dos infrutíferos. Senhor, hoje eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Jesus Cristo. Meu Senhor e meu Deus, eu lhe peço, Pai, que abençoe, Pai, a todos que estão aqui presentes, os seus familiares. Renove, Senhor, traga, Senhor, o discernimento, Pai. Dê, Senhor, capacitação, Senhor. Dê, Senhor,
realce os dons do Espírito de cada um. Dê a certeza, Pai, das coisas que ainda não aconteceram. Dê, Senhor, a certeza de que todos podem lhe servir. Dê, Senhor, a organização necessária para que todos tenham tempo para te servir. Que caia por terra, Senhor, todo o pensamento contrário, toda a seta do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, blinde os corações dos seus filhos, Pai, para que todos possam avançar sem olhar para trás, Senhor. Que todos possam, Senhor, como o trigo, morrer para si mesmo, para dar frutos, Senhor. Que todos possam renunciar às suas vidas para conseguir lhe servir como lhe apraz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, empodere eles, Senhor, com o teu Santo Espírito, com a tua palavra, Pai. Traga, Senhor, a luz, Senhor, e o direcionamento das suas ações, Pai, para que todos possam, Senhor, utilizar, Senhor, o que é teu, Pai, para ti, Senhor. Abençoe a todos, Senhor, que não sejam indiferentes com o próximo, Pai, para que todos possam olhar para as multidões e ver que estão aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ilumine, Senhor, para que eles possam, Pai, lhe servir, Senhor, de todo o coração. Que caia por terra toda a hipocrisia, o orgulho, Senhor. Que todos parem de barganhar, Senhor, mas que todos queiram servir com amor, com amor, com amor. Pois Tu és digno, Senhor Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, ó Pai. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Que a bênção do Pai, o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam tocando os corações de todos vocês. Que todos possam se preparar em arrependimento e santidade, em espírito e em verdade, com a prática da justiça e o temor do Senhor, para a volta de Jesus. Que todos estejam alertas e atentos, com as suas candeias cheias, para serem encontrados servindo a Deus naquele grande dia. Eu lhe peço isso, ó Pai, pelo poder maravilhoso e santo, perfeito, ilustre, doce e tremendo, do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Uma salva de palmas a Cristo Jesus.